Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, uma iniciativa da Associação Brasileira de Doença Genética que nasceu para aproximar, acolher e dar visibilidade às vozes de quem vive com condições raras no Brasil. Eu sou Lindenberg Salmito, você me conhece bem, já estou aqui há bastante tempo com você apresentando esse programa. Sou pai de uma criança com um diagnóstico raro, ativista da causa e diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. Eu sempre digo que o nosso programa Conexões Raras não é apenas um programa, mas um encontro entre histórias, vivências e descobertas. O episódio de hoje é urgente e essencial. Vamos falar de uma condição genética detectável que já nos primeiros dias de vida, mas que ainda enfrenta muitos desafios no Brasil. Eu estou falando da fenilcetonúria, ou conhecida como PKU. Para isso, nós temos a honra de receber uma médica geneticista que tem se dedicado a ampliar o cuidado com os pacientes raros em diversas frentes de atuação, clínica, acadêmica e hospitalar. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer aos nossos parceiros, os nossos apoiadores sociais, que é a Takeda e a Alnaila, que têm nos apoiado a dar continuidade num espaço como esse, né, como um programa onde a gente está sempre procurando informar, acolher, transformar vidas, e esses nossos parceiros têm nos ajudado muito a divulgar a causa do diagnóstico raro. Eu sempre gosto de falar que quanto mais conhecimento na causa, mais qualidade de vida a gente traz para os nossos pacientes, os nossos familiares. A nossa convidada de hoje é a doutora Ananda Arruda, médica pela Universidade Federal da Paraíba, residente em genética médica pela Escola de Saúde Pública, mestranda de transplante pela UES e pós-graduanda em nutrologia pela FMRP USP. E é também médica atuante em hospitais como Leonardo da Vinci e São Carlos, a Rede Dó. A doutora Ana, o currículo dela é tão avançado que a gente perde até o fôlego aqui de ler, mas eu tenho certeza que tudo isso é para quê? Para que você possa adquirir mais conhecimento, aprender, e eu tenho certeza que no final desse episódio você vai sair ainda mais acrescentado. É por isso que eu já quero chamar a doutora Ananda para a gente conversar, para a gente bater esse papo gostoso. Quais são as suas expectativas iniciais? Se apresenta, por favor, doutora. Oi, Lindenberg, quero agradecer por esse convite, por estar hoje aqui nesse espaço, né? Uma conversa que é tão importante sobre a fenilcetonúria. Agradeço muito pelo convite, espero que nossa conversa, nosso bate-papo possa levar mais informação, consciência sobre uma condição genética tratável e que exige atenção desde os primeiros dias de vida. Tanto a atenção dos familiares, dos médicos, mas também dos gestores da saúde. Aproveitando logo esse começo, porque assim, para quem está de fora desse mundo dos raros, ou ainda quem está querendo descobrir esse diagnóstico, embora esse nome seja um pouco assim grande, às vezes assusta, mas a gente trata com esse apelido, né, vamos dizer assim, de PKU. A senhora poderia trazer para nós o que é a fenilcetonúria, por que ele exige tanto cuidado desde o primeiro dia de vida, quais são os sintomas, algo assim, traga uma apresentação desse diagnóstico para nós, por gentileza. Pronto. A PKU é uma condição genética rara que está ali no grupo dos erros inatos do metabolismo. Ela é causada pela deficiência de uma enzima, que é a fenilalanina hidroxilase, que ela metaboliza o aminoácido fenilalanina, que está principalmente presente nos alimentos proteicos. Ele vai metabolizar esse aminoácido, fazendo a sua absorção para o corpo. Quando o paciente não tem essa enzima, a fenilalanina hidroxilase, há o acúmulo dessa fenilalanina. E a fenilalanina é especialmente tóxica para os neurônios, né? Então, é uma condição que vai estar afetando o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Então, a deficiência da fenilalanina hidroxilase é a fenilcetonúria. E ela vai levar a condições intelectuais que podem ser irreversíveis, pode causar convulsões, alterações de comportamento nas crianças, entre outros danos neurológicos. Então, ela é uma doença que, se não for diagnosticada, ela evolui silenciosamente nos primeiros dias de vida. Por isso é tão importante o diagnóstico nos primeiros dias de vida para que se inicie o tratamento precoce. E esse diagnóstico, preferencialmente, né, deve ser feito ali dentro do primeiro mês de vida. A gente vê, nós que fazemos parte desse mundo dos raros, que a nossa primeira luta é essa, o diagnóstico precoce, porque quanto mais rápido a gente tem o diagnóstico, mais qualidade de vida, melhor o tratamento,
E dentro desse diagnóstico, PKU, a gente percebe claramente que há uma diferença quando isso é encontrado muito cedo. Por causa, se eu não me engano, né, o diagnóstico precoce ele é feito até no teste do pezinho. Mas o que, que pode acontecer se uma criança que tem o diagnóstico ainda não identificado, tardio, ou se o tratamento for negligenciado, né, caso não se descubra de alguma forma cedo? Então, o teste do pezinho ele é fundamental, né, para esse diagnóstico. Caso ele venha a ocorrer tardiamente, nós podemos ter danos irreversíveis, de fato, ao sistema neurológico desse paciente. Ele pode evoluir com convulsões, deficiência intelectual grave, pode ter microcefalia, atraso do sistema do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e transtornos psiquiátricos, né? O que acontece muitas vezes é tanto uma negligência no processo de diagnóstico precoce, seja por falhas na capacitação de profissionais, ou os pacientes que muitas vezes são diagnosticados, mas a família não tem tanto entendimento ou compreensão da condição e não faz também o tratamento adequado, ou seja, realmente por falhas no acesso, né, que infelizmente nós temos, falha de acesso ao tratamento. Eu vi que no começo a senhora destacou a questão da dieta rigorosa, né? E como é que isso funciona na prática e quais são os principais desafios enfrentados pela família? Então, o principal tratamento da fenilcetonúria é uma dieta pobre em proteínas, né? Justamente porque vai ser uma dieta pobre em fenilalanina. Então, são excluídos da dieta alimentos ricos em proteínas, carne, leite, ovos, pão, feijão e até mesmo algumas frutas e legumes também são restritas. Então, para que essa criança se desenvolva adequadamente, ela deve estar ingerindo alimentos especiais, e também uma fórmula metabólica específica que é rica em aminoácidos, porém isenta de fenilalanina. E os desafios nesse processo são enormes, né? É um tratamento de custo elevado desses alimentos especiais e também tem questões sociais que se tornam um desafio, né? Muitas vezes as famílias não têm nem mesmo como dar uma dieta simples para o paciente, nem menos ainda uma dieta especial. Além de fatores culturais, é difícil você explicar para uma família que o filho não vai poder comer carne, nem leite, nem ovo, né? São os principais desafios nesse processo, com certeza. Eu tenho participado de alguns eventos, né, do pessoal do PKU, conferências e outras coisas, e eu vejo que uma das maiores preocupações deles, justamente nessa questão da dieta rigorosa e desses desafios que a senhora apresentou, mas é relacionado justamente à falta ou o atraso, justamente o atraso ou a falta da fórmula. E aí a pergunta que lançaram para nós é que como é que no dia a dia, quais essas dificuldades, né? Quais são as dificuldades que a senhora observa em relação às fórmulas e esses alimentos especiais dos pacientes de PKU, né? Infelizmente, o que a gente observa é a distribuição irregular da fórmula, ou pacientes que recebem por um período, depois deixam de estar recebendo essa fórmula, passam ali, às vezes, mais de um mês, muito mais de um mês, sem estar recebendo essas fórmulas, além de que a gente observa que tem disparidades regionais também com relação a essas entregas, né? Às vezes chega a faltar mesmo estoque de fórmula especial para PKU, e também tem problema de acesso aos alimentos especiais. A senhora tocou na questão da desigualdade, né? A gente percebe que o próprio Nordeste em si, a gente já tem assim uma concentração maior de pessoas diagnosticadas, justamente pelo aquele primeiro sintoma da questão parental, de casamentos consanguíneos, enfim. Mas, diante dessa desigualdade social no tratamento, né, da PKU, o que a senhora tem observado exclusivamente no estado do Ceará ou em outro estado que a senhora possa querer destacar? Eu acredito que a gente observa, né, conversando com os colegas de outros estados, de outros centros de referência, que há realmente uma desigualdade quando a gente fala de Norte e Nordeste, principalmente com relação à entrega das fórmulas, né? Mas a gente também observa o quê? Falta de centros especializados. Os centros que nós temos estão sobrecarregados. Então, existem dificuldades logísticas para a entrega das fórmulas e até mesmo de segmento de tratamento, bem como a falta de profissionais capacitados também nesse processo. Enquanto as regiões com maior
poder aquisitivo, melhores condições sociais, eles acabam tendo equipes que estão mais estruturadas, equipes multiprofissionais e um melhor acesso à fórmula ou alimentos especiais. Quando a gente fala de diagnóstico raro, a gente sempre gosta de falar que o diagnóstico ele nunca é individualizado, sempre é um diagnóstico familiar, que vai afetar toda a família, que mexe com todo mundo. Embora tenha um indivíduo com diagnóstico, embora também seja feito depois um aconselhamento, depois fez uma investigação toda na família, mas uma das maiores dificuldades que nós encontramos é justamente profissionais que estejam especializados nesse assunto. Quando a gente chega em um ambiente, né, no caso do meu garoto, foi diagnosticado com uma doença rara também, que é a distrofia muscular de Duchenne. Quando eu fui apresentar isso ao pediatra dele, o pediatra que acompanhava desde o início, ele nunca nem tinha ouvido falar nesse diagnóstico. Então, a gente encontra essa dificuldade realmente com profissionais. E a pergunta que lançaram para nós, baseado no que eu acabei de falar, é justamente: a senhora acredita que há uma falta de informação entre os profissionais da saúde básica sobre a questão da PKU, que é o diagnóstico que nós estamos tratando sobre aqui, e como é que isso impacta diretamente no cuidado? Com certeza tem falta de informação. Muitos profissionais ali da atenção básica mesmo não sabem o que é PKU. Essa é a realidade que nós temos, assim como também não sabem o que são diversas condições raras. Então, às vezes um teste do pezinho, quando chega na unidade básica, não é interpretado da forma correta. Então, um paciente com fenilcetonúria, além de perder no diagnóstico, ele pode estar perdendo ali um diagnóstico passando desapercebido por um profissional, ele ainda vai ter desafios no processo de monitoramento do tratamento, se ele depender apenas, por exemplo, da atenção básica, que infelizmente pode ter profissionais que não foram capacitados nesse processo. E aí também se perde o processo de aconselhamento familiar, de aconselhamento genético, né? Como eu falei, interpretação de exames, de testes. Então, essa falta de capacitação, ela compromete, com certeza, o sucesso do tratamento, porque ele depende, como as condições raras, de uma rede de cuidado contínua, bem formada e com uma equipe multiprofissional. E aproveitando também essa questão, esse embalo, né, de ter todas essas questões, quero trazer para o lado da esperança agora. Uma das coisas que a maioria das famílias, a maioria do contexto familiar, dos pacientes, a gente sempre está lutando por uma cura, a gente está sempre lutando por um tratamento melhor, a gente está sempre buscando informações a respeito disso. E dentro da realidade do PKU, existem novos tratamentos que estão sendo estudados aqui no Brasil ou fora deles. É uma questão de futuro. Qual é a esperança dentro dessa questão de terapia ou até mesmo questão de cuidados com uma cura na PKU? Pronto. Sim, né? A nossa mensagem de esperança agora existem sim tratamentos tanto aprovados como em estudo. E um dos avanços mais promissores e recentes é o uso da terapia enzimática para PKU, com uma molécula chamada PEG-Valiase. Ela foi aprovada ano passado pela Anvisa. E ela permite que os pacientes a partir de 16 anos com PKU metabolizem a fenilalanina sem depender exclusivamente da dieta restritiva. E outra linha, né, que a gente pode estar citando são os estudos promissores ali de terapias gênicas, que ainda estão em estudo, mas que têm um potencial de cura, né? Caso seja desenvolvida de fato a terapia gênica para PKU, nós temos potencial de cura, porque vai estar corrigindo o gene defeituoso em loco. E no Brasil, né, esses tratamentos ainda não estão disponíveis pela rede pública, pelo SUS, mas representam esperança real para o futuro dos pacientes. E, na realidade, enquanto não chega essa questão do tratamento específico, não no tratamento, porque o tratamento existe, dessa questão curativa, a gente sabe da importância que tem o nutricionista, a gente sabe da importância que tem um psicólogo, a gente sabe da importância que tem um geneticista. Na verdade, toda uma equipe multidisciplinar, mas levando em consideração essas três áreas, né? A nutrição, a psicologia e a genética. Como é que a gente pode, né? Como é que esses profissionais podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Então, a equipe multidisciplinar, ela é essencial.
O nutricionista ele vai atuar ajudando a desenvolver a dieta do paciente, a montar a dieta adequada, adaptada para a idade do paciente e também para as preferências dele. Apesar de ser feita uma dieta restritiva, na consulta com o nutricionista, as preferências do paciente também são levadas em consideração. O tratamento com psicólogo, ele também é extremamente importante, porque vai oferecer suporte emocional para lidar com as restrições, frustrações, o impacto social da condição, principalmente quando essa criança passa ali da infância para a adolescência. A gente vê que muitas vezes na adolescência eles querem largar o tratamento, tem toda a questão hormonal ali da adolescência que influencia nesse processo. E o médico geneticista, né, que vai estar ali orientando tanto sobre risco familiar, prescrevendo tratamento, acompanhando, fazendo acompanhamento clínico do paciente. Essa abordagem, ela melhora a adesão, o bem-estar do paciente e favorece um bom prognóstico a longo prazo. E trabalhando também nessa questão de fatos, eu sei que a senhora, diante do conhecimento, diante do seu dia a dia, deve ter enfrentado várias histórias assim que marcaram. A senhora podia trazer alguma história, podia trazer alguma representatividade, alguma coisa, algo que vai colaborar tanto para nós que estamos assistindo pelo YouTube, quanto aqueles que estão ouvindo pelo Spotify, ou as pessoas que já estão convivendo com esse diagnóstico, ou estão procurando bater o martelo em relação a esse diagnóstico. A senhora pode trazer uma história que marcou e que pode ajudar aqui aqueles que estão aqui nos assistindo? Pronto, eu quero compartilhar a história de um paciente, um menino pré-adolescente, que foi diagnosticado na idade correta, foi iniciado tratamento, mas que, infelizmente, por condições sociais e familiares, essa criança parou de fazer o tratamento, né? Abandonou o tratamento, a mãe não levava mais para as consultas com o geneticista, e ele voltou, anos depois, levado pela avó, que relatou a questão familiar e social, a dificuldade, e que levou porque percebeu que o neto estava tendo sintomas neuropsiquiátricos, principalmente psiquiátricos. E ela lembrou que ele tinha essa condição genética e achou que podia ser. E levou esse menino de volta para a gente, né? Eu consultei essa criança, assim, me tocou muito, porque eu vi ali, de fato, além de todas as dificuldades de acesso e de dispensação do tratamento, essas crianças estão sujeitas também à possibilidade de negligência familiar. E essa negligência familiar, ela pode roubar o potencial de uma vida inteira desse menino. Conversando com ele, eu vi que ele era um menino inteligente, ele era um menino que estudava, que tinha amigos. E ali, cerca de mais ou menos um mês, essa criança voltou para o tratamento com a gente. No mesmo dia, eu já marquei a consulta dele com a nutricionista. Falei com ela, mandei mensagem. Eu falei: olha, esse caso aqui me marcou muito. Esse menino está sem tratamento, já está ficando com sintoma. E mais ou menos um mês, eu encontrei esse menino brincando numa pracinha. Levei meu filho para ir brincar na pracinha e eu vi o menino, ele nem reparou que eu estava lá, mas assim, ele estava bem, estava brincando, já talvez já devia ter reiniciado a dieta dele, mas exatamente para a gente ver como é importante também a família, a rede de cuidadores, né? Também tive uma experiência com um jovem parecida com essa do PKU, mas no caso dele, a família, os pais se separaram. E por conta da separação, houve essa quebra do tratamento. E a gente percebe, eu que não sou um profissional da área, mas a gente percebe claramente a mudança de com ou sem tratamento por conta disso. E realmente a gente sabe que uma família, ela faz toda a diferença no tratamento da saúde de um filho com um diagnóstico raro, não só de um diagnóstico raro, mas de qualquer diagnóstico, né? Eu queria também pedir à senhora, doutora Ananda, que talvez eu não tenha tocado aqui em alguma pergunta ou em algum assunto que a senhora acha que é importante falar e citar. Queria deixar a senhora à vontade para trazer algum esclarecimento, algum posicionamento, alguma manifestação que a senhora acha necessário, que talvez a gente não tenha tocado aqui, mas que aqueles que vão nos assistir ou nos ouvir pelo Spotify, que vai fazer também a diferença nessas informações. Assim, eu queria falar, né, deixar explícito algo que eu gosto de dizer. A PKU não espera.
assim como a maioria das condições genéticas e raras e doenças em geral. O PKU não espera, então é importante ser diagnosticada no tempo certo, ser iniciada tratamento e que esse segmento, acompanhamento, seja feito de forma correta, né? A gente faz quase um apelo dessa urgência para poder garantir que os pacientes possam ter acesso completo ao tratamento, atenção também da gestão, dos gestores para essa condição. Nós estamos diante de uma condição que pode ser catastrófica, mas que tem tratamento, né? Então, acredito que é isso. E, assim, pensar sempre que tratar a PKU é garantir direito ao desenvolvimento adequado dessa criança, à educação e à dignidade. Que bacana, muito bom mesmo ouvir a senhora relatando todos esses conhecimentos, essas informações, porque com certeza aqueles que nos assistem, nos escutam, isso acrescenta muito, né? Isso traz para a gente um entendimento. E é por isso que, desde já, doutora Ananda, a gente agradece por a senhora por compartilhar com tanta clareza, empatia os seus conhecimentos e a sua vivência prática, que tem, com certeza, feito com que pessoas continuem a lutando e também despertando em outros profissionais essa vontade de entrar no mundo raro, né? Eu gostaria também de convidá-la a deixar uma mensagem final para os pacientes, familiares, os cuidadores e também os profissionais de saúde que nos acompanham. Se a senhora quiser deixar aqui os seus contatos, redes sociais, alguém que queira depois tirar alguma dúvida com a senhora, queria deixar à vontade para esse momento. Quero agradecer imensamente por esse espaço, pela oportunidade de estar conversando sobre a fenilcetonúria, que é uma condição rara e que eu considero, assim, de extrema importância. Merece toda a nossa atenção realmente, e também para a gente poder falar sobre a importância do diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. Eu espero que essa conversa ela possa alcançar profissionais de saúde, gestores e famílias, que a gente possa estar fortalecendo aí a rede de cuidado e também a empatia, né? É importante a gente falar em empatia ao redor dos pacientes com PKU e também ao redor dos cuidadores, né? Agradeço demais por esse convite, que a gente possa seguir aí juntos nessa luta, né, das doenças raras, que realmente é uma luta. Quando a gente chega, quando a gente entra, a gente realmente abraça a causa. E que a gente pode estar sempre lutando por equidade no acesso, por dignidade para todos que convivem com essas condições. Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é doutora.dra.anandarruda. E podem me mandar mensagens, se quiserem conversar sobre PKU, sobre outras condições raras, eu estou sempre disponível. Mais uma vez, nosso muito obrigado por essa contribuição fantástica, que nos ajudou, que tem aqui colaborado. E eu tenho certeza que outras pessoas vão procurar a senhora para saber, conhecer e entender um pouco melhor, né? A gente tem essa conversa, esse bate-papo aqui em um momento passa muito rápido, mas a gente sabe que toda informação ela traz qualidade de vida. Então, a você que nos acompanhou até aqui, também o meu muito obrigado, né? Você que tem assistido, eu já te peço, compartilha, curte, colabora, comenta aí, faz alguma coisa, espalha para todo mundo que você conhece, porque quanto mais a gente divulga, mais qualidade de vida a gente traz, mais informação a gente vai colocando e espalhando por esse mundo, né? Nós encerramos aqui mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, com a certeza de que cada episódio como este é uma semente de conscientização, empatia e transformação. Mais uma vez também agradecer aos nossos apoiadores sociais, que sempre nos ajudam a divulgar, a compartilhar, e eles têm acrescentado de uma forma bem generosa, de uma forma bem agradável, e a levar informações para você, para que você também possa chegar ao seu diagnóstico. Nosso obrigado a Takeda e ao Naila, que tem sido um parceiro nessa luta, nessa vida, nessas questões do diagnóstico raro. Eu quero pedir mais uma vez, compartilha esse episódio com quem precisa ouvir. Você acha que está naquela investigação, que tem pessoas que estão querendo descobrir alguma coisa, diante do que a doutora falou aqui para nós, vai que alguém, um amigo ou algum familiar está nessa luta, está tentando descobrir algo, compartilha com ele, mostra para eles, porque a gente sabe que conexões curam, acolhem e transformam. Então, até o nosso próximo encontro, até o nosso programa, até o nosso próximo episódio do programa Conexões Raras. Fica com Deus e um beijão no coração. Até mais.